Nós estamos em uma série de estudos, né? O pastor, ele terminou o livro do Êxodo e na sexta-feira passada ele deu início ao Evangelho de Mateus, né? Então ele fez a sua introdução, mostrou o propósito do Evangelho de Mateus e pediu para que eu desse continuidade. Nós estaremos então estudando o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Nós iremos ler os 23 versículos do capítulo 2. Tudo bem? O Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 2, nós iremos ler os 23 versículos. Mateus está fácil de achar, né? Está entre Gênesis e Apocalipse, tá? Não tem como. Está fácil. Está aí. Está entre Gênesis e Apocalipse, Mateus capítulo 2. Você que achou Mateus capítulo 2, então vamos ler. Está escrito assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Ia seguir lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse:
do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, e dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Porém, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazaré. Amém. Podeis assentar, vocês. Irmãos, então, como eu já havia dito anteriormente, o pastor ele iniciou, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Então, ele trouxe a introdução, ele nos mostrou, então, o propósito do Evangelho de Mateus. Porém, para aquele que não se lembra, porque na verdade você esqueceu, né? Se não lembra porque esqueceu. Aquele que não lembra, o propósito primário do Evangelho de Mateus é mostrar o Messias para o povo judeu e posteriormente a todos nós, é verdade. Porém, o propósito primário do Evangelho de Mateus é mostrar o Messias para o povo judeu. Essa é a primazia do Evangelho de Mateus. E então nós vemos em Mateus que existem várias referências judaicas, várias referências no judaísmo. Nós vemos também que existem muitas tradições judaicas do Evangelho de Mateus. Nós vemos muitas profecias, do Antigo Testamento. Nesses versículos que nós lemos aqui, nós observamos algumas. Nós observamos pelo menos 4 profecias do Antigo Testamento que Mateus ele está enfatizando aqui logo no início da sua carta, o livro. Então nós percebemos que Mateus ele não está muito preocupado também, irmãos, em explicar o Evangelho para os gregos ou para os gentios. Essa não é a preocupação de Mateus. Ele está muito mais preocupado em declarar ou explicar o Evangelho, como Jesus ele é a continuação do cumprimento de toda a história bíblica e de Deus sobre Israel. Então, na verdade, o que o Mateus ele está se preocupando especificamente é mostrar que Jesus ele é a continuação e o cumprimento de toda a história bíblica sobre Deus e Israel. No capítulo 1, no versículo 1, que foi lido pelo pastor Wallace na sexta-feira passada, nós percebemos que Jesus Cristo ele é da linhagem de Davi. Se você voltar uma página, você voltar na sua página da sua Bíblia, você que está com ela aberta, se você só voltar ela, você vai perceber que no primeiro versículo do capítulo 1, ali está escrito que Jesus ele é filho de Davi e filho de Abraão. Mateus está dizendo que Jesus
Jesus Cristo é da linhagem ou descendência de Davi e de Abraão. Isso indica que Jesus Cristo, sendo da linhagem de Davi e de Abraão, isso indica que em Jesus Cristo serão abençoadas todas as famílias da terra, porque nós sabemos que há uma promessa de que Deus disse para Abraão que nem Abraão seriam benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Então, em Jesus Cristo, nós podemos perceber que isso se cumpre, porque em Jesus Cristo, sendo da descendência ou da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão, logo, em Jesus Cristo são abençoadas ou são benditas todas as famílias da terra. Eu me lembro que o pastor ali enfatizou aqui na sexta-feira passada que todos aqui são todos mesmo, diferente de algumas outras teologias, porque existem alguns grupos de teólogos que interpretam isso de uma outra forma. Há quem acredite que Jesus Cristo não morreu por todos, morreu somente pelos eleitos. Bom, nós temos um problema com isso, porque se nós entendemos que Jesus Cristo é da mesma linhagem de Davi e de Abraão, e se em Abraão seriam benditas ou abençoadas todas as famílias da terra, logo, nós entendemos que em Jesus Cristo, como ele é dessa linhagem, em Jesus Cristo são abençoadas todas as famílias da terra. Não é para um grupo específico apenas, é para todos. Então, nós entendemos que todos são todos mesmo. Alguns irmãos interpretam todos de uma forma diferente. Todos, para o calvinismo, no caso, todos são alguns. Ora, isso é uma grande contradição, né? Porque todos são todos. Porque está escrito em Romanos que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Ora, se Deus encerrou a todos debaixo do pecado, e Ele deve usar de misericórdia com todos, só que alguns interpretam isso de uma forma diferente. Ora, é uma grande contradição. Se Deus encerrou a todos, todos estão mortos. Então não existe um grupo específico. A promessa não é para um grupo específico, só para os eleitos, escolhidos ou predestinados. Todos são todos. Todos são todos mesmo. Nós, por exemplo, nós fazemos parte desse todos. Então todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo. E que esse mestre, também em caso, Jesus Cristo, ele é o nosso Deus conosco. Deus conosco, no hebraico, né? No hebraico é Emanuel, o Deus conosco. Jesus, ele é o cumprimento das promessas proféticas do Antigo Testamento. Há uma promessa de que as nações viriam e honrariam o Messias. Isso está no livro de Isaías, no capítulo de número 60, no versículo de 1 a 3. Eu gostaria de ler com a igreja, daqui está impossibilidade de colocar os versículos aqui, por isso que eu disse que eu vou precisar da misericórdia dos irmãos, porque vocês vão ter que folhear a Bíblia aí. Vocês encontrem aí na Bíblia de vocês, Isaías capítulo 60, versículo de 1 a 3, nós vamos ver que existe uma promessa ou uma profecia de que as nações viriam e honrariam o Messias. Vamos achar em Isaías capítulo 60. Versículo de 1 a 3. Está escrito assim. Você que já achou. Está escrito assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti.
Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a tua glória será sobre ti, ou verá sobre ti. Algumas traduções, então. E as nações, é o que nos importa aqui, a profecia, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então é uma profecia de que as nações honrariam o Messias, no versículo 3 especificamente. Então nós percebemos que o Messias também nasceria em Belém. Isso está no capítulo 2, né? No capítulo 2 de Mateus, no versículo de número 1 que nós lemos. E é uma profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o seguinte: que a profecia aqui de Mateus capítulo 2, versículo 1 está dizendo assim: e tendo nascido Jesus em Belém, é uma profecia do profeta Miqueias. Isso está no capítulo 5, no versículo de número 2. Então há uma profecia aí. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é que a palavra Belém, ela quer dizer casa do pão. E isso é muito importante para nós. Por quê? Na literatura hebraica aparece a segunda letra do alfabeto grego, que é Beit. Marco Antônio não está por aqui, se ele estivesse aqui, eu até ia provocá-lo. A segunda letra do alfabeto grego hebraico é o Beit. No hebraico pictografado, a letra B, ela é uma forma de casa. Então a palavra Belém quer dizer Bet ou Beit, Helen. Isso quer dizer o quê? Casa do pão. Casa do pão. E por que casa do pão? Por que isso é interessante para nós? Porque essa pequena cidade de Belém, ela quer dizer o seguinte, que ela é pequena porque os gentios, eles se casariam com a nação judaica. Nós temos um exemplo de Ruth e Boaz. Recapitulando, por que é importante Belém e por que quer dizer casa do pão? É importante, eu vou explicar por quê. Porque essa cidade pequena, entre aspas, nós vamos chegar lá, indica que os gentios se casaram com a nação judaica. Por exemplo, e onde é que o rei judeu nasceu? Jesus nasceu onde? Jesus nasceu em Belém, que é casa do pão. Jesus então ele é o pão da vida. Jesus então ele nasce para que o mundo não tivesse mais fome. Então Jesus ele é o cumprimento de uma profecia. Ele nasce em uma cidade chamada Belém, que quer dizer casa do pão. Jesus é o rei judeu que nasceu nessa cidade, e Jesus ele é o pão da vida. Jesus ele é o pão da vida. E Mateus também enfatiza essa concepção virginal de Maria. No caso, o Espírito Santo que fez com que Jesus Cristo nascesse. Essa profecia está no livro de Isaías, capítulo 7. Vai lá, Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. Está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, lembra do hebraico? É Deus conosco.
quer dizer? O que isso é bom? É bom que nós podemos entender que Jesus Cristo, Ele não é um mero humano. Jesus Cristo não é um mero ser humano, não. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Jesus Cristo, Ele é o Deus conosco. É um Deus que está conosco. É um Deus que se fez homem. Logo nós entendemos que Jesus Cristo, Ele não é homem, Ele se fez homem. Então Ele é um Deus conosco. Um Deus que se torna humano. Nós vemos isso no Evangelho de João, se você puder acompanhar. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 14. Vamos ler lá, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ou 14. Está escrito assim: e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, percebe? Se fez, e habitou entre nós. Habitou aqui, tabernaculou, habitou, está junto conosco, está entre nós. Então Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse Deus conosco, esse Deus que não é um humano, um mero humano, como algumas teologias ensinam por aí, Jesus Cristo, Ele não é um mero ser humano, Ele é Deus encarnado, Ele é o Logos. Quando nós observamos em João, o verbo quer dizer, Ele é o Logos. Então Jesus Cristo, Ele é a última revelação de Deus. Jesus Cristo é o fundamento da criação. Jesus Cristo é o Verbo divino. É o Deus que se fez homem e habitou conosco, e habita conosco, um Deus que tabernacula conosco. É um Deus presente, é um Deus que não está longe, é um Deus que está perto. Eu gosto de dizer algo, alguns irmãos já me ouviram dizer, e eu digo nesse sentido de que nós não estamos sozinhos. Por exemplo, aqui agora, nós não estamos sozinhos aqui. Nós não estamos entregues à nossa própria sorte, nós não estamos entregues ao acaso, não. O Deus Todo-Poderoso se fez homem e habita conosco, Ele habita em nós, Ele está em nosso meio, Ele está aqui, Ele não nos deixou sozinhos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno, transcendente, o Deus inexplicável, Ele assume então essa forma humana, Ele se humilha ao ponto de se fazer como um de nós. No livro de Hebreus está escrito que Ele se tornou menor do que os anjos por um pouco de tempo, para se fazer semelhante a nós. Então esse Deus Todo-Poderoso, o Emmanuel, o Deus que está conosco, Ele é revelado no Evangelho de Mateus. É isso que Mateus está falando aqui, é isso que Mateus está dizendo. Tudo bem? Vamos mais. Então, os demais temas, ou os dois temas principais aqui de Mateus Jesus, Ele é da linhagem de Davi e de Abraão. Por isso, em Jesus Cristo serão abençoadas todas as famílias da terra. E Jesus Cristo, Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco, é o Deus que está conosco. É um Deus que não nos abandonou e não nos abandona nunca. Há alguns que abandonam Ele, né? Na verdade, alguns abandonam Ele, mas Ele não abandona. Ele não abandonou Adão quando Adão pecou. Nós conhecemos a história. Então Adão peca e se esconde. Ele tenta fugir de Deus. Só que nós vemos no livro do Gênesis que Deus ele vai atrás de Adão. Ele vai procurar Adão. O Deus conosco é um Deus que se relaciona. É um Deus que nos procura
para ter relacionamento com Ele. Aleluia. Ele não está longe do pecador, percebe? Ele não abandona o pecador no pecado, mas ele vai, ele insiste, ele procura se relacionar com esse homem caído. É isso que Jesus é. Jesus é o Verbo divino que procura a sua criação, e ele insistentemente está atrás. Ele não nos abandona nunca. Por mais que a gente erre, Ele não nos abandona. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado. Nós sabemos que o pecado tem consequências, nós sabemos disso. Mas a grande verdade é que Deus, ele não abandona o homem. O homem abandona Deus, mas Deus está sempre buscando essa comunhão com o homem. Nós vemos isso no Gênesis, quando Adão cai, e nós vemos isso sendo consumado em Jesus Cristo, porque no Evangelho de Lucas, quando narra ali a parábola do Zaqueu, nós percebemos que o Zaqueu ele é um mero coadjuvante na história. O protagonista ele é Jesus Cristo, porque nos versículos finais da parábola, ali está escrito o seguinte, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Percebe que Zaqueu é um mero coadjuvante da história? Às vezes nós gostamos muito de enfatizar Zaqueu. Tudo bem, eu sei que o homem precisa dar um passo em direção a Deus, é verdade. Mas o grande protagonista da história é Deus, não é o homem, não é o ser humano. É Deus que dá o primeiro passo ao homem. É Deus que vai até o homem. Ele foi até Adão, ele foi até Pedro, ele foi até mim, ele foi até você. Todos nós que estamos aqui, se nós estamos aqui, é porque alguém chamado Jesus Cristo, o Logos, o Deus encarnado, assumiu a forma de homem para nos buscar. Porque senão nós não estaremos aqui, não. Se nós estamos aqui é porque Ele nos resgatou. Então toda a glória, toda a honra seja dada a Jesus Cristo. E com a chegada desse rei, que o pastor ele deu um tema, e eu achei um tanto quanto difícil. Eu falei, pastor, eu não vou conseguir falar com tanta clareza como o Senhor, mas eu vou me esforçar bastante. Então, ele disse que o tema seria a chegada do rei e suas consequências, porque Jesus chegou. Nós percebemos no Evangelho de Mateus que Jesus ele nasceu, então. Jesus nasceu, e agora, quais são as consequências dessa chegada? Eu observei algumas consequências após o nascimento de Jesus Cristo. Algumas não são boas, algumas não são tão boas. Nós vamos ver quais são as consequências. Por exemplo, no capítulo 2, você que está com sua Bíblia aí, Evangelho, escreveu Mateus, capítulo 2, não fecha a Bíblia. Capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 8. Vamos ler então, capítulo 2, versículo 3, está escrito o seguinte, olha, após a chegada desse rei, o rei chegou, quais são as consequências? Está escrito aí, ó, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Bom, há uma consequência com a chegada do rei. Então, nós percebemos que com a chegada desse novo rei, ali está escrito que Herodes ficou perturbado. Mas no versículo que nós lemos, nós percebemos que toda Jerusalém ficou perturbada. Não foi só Herodes. Então, uma das consequências de que quando Jesus chega, bom, no texto nós percebemos que algumas pessoas ficaram bastante perturbadas com isso. Herodes ficou perturbado e também toda Jerusalém ficou perturbada. Bom, por quê? É a grande questão. Por que toda a Jerusalém ficou perturbada com isso? Bom, pelo menos por alguns motivos. Nós sabemos que toda mudança de governo ou de reinado, elas são sangrentas. Historicamente, quando um rei ascendia ao trono, era comum que o que ascendeu ao trono eliminasse todos aqueles que antecederam ele.
né? Eu gostaria de fazer um paralelo para os dias atuais, por exemplo. Não mudou muita coisa, não. Se nós observarmos que não mudou muita coisa, nós podemos ver a situação do Brasil, por exemplo. A situação do Brasil, quem está acompanhando, e o que aconteceu no Nepal. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo. Nós podemos ver que aquele que está no poder, ele de maneira nenhuma quer perder o seu trono. Então nós percebemos que quando alguém está em um trono, ele faz de tudo. Ele faz de tudo para não perder o seu domínio, o seu poder. Eu vou abrir um parênteses aqui e já volto para o texto. Nós vemos que no Brasil está acontecendo isso. Quem está no poder, ele está agindo de forma leviana. Ele está agindo de forma tirana. Existe uma tirania no STF. Eu estou falando, irmãos, aqui, não de política. É meio paradoxal o que eu estou dizendo. Eu não estou defendendo políticos. Eu estou falando da situação do Brasil. Eu estou falando de quem está no poder. Então, quem está no poder, ele se vale de todas as armas para minar aqueles que tentam se levantar contra o seu poderio. Isso é fato, a gente percebe isso. Então, foi por isso que toda a Jerusalém ela ficou perturbada. Por quê? Porque esse povo sabia. Esse povo sabia que Herodes iria sacrificar muita gente para se manter no seu poder. Eles sabiam disso. Eles sabiam que Herodes mataria. E é o que nós vamos ver no decorrer do texto. Ele mataria pessoas para perpetuar o seu poder. Então é por isso que toda Jerusalém ficou perturbada. Então qual é a consequência do reino de Jesus Cristo? Bom, essa consequência aqui foi terrível, porque morreram pessoas. Vamos no versículo 6 agora. No versículo 6 está escrito assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. É uma profecia do profeta Miqueias, no capítulo de número 5, no versículo de número 2. O profeta Miqueias, ele está profetizando. Só que Hércules, eu achei algo interessante nesse versículo que eu li. Por que Mateus diz que de modo nenhum és a menor? Só que quando Miqueias profetiza, Miqueias está dizendo que ela é menor. Por que o profeta profetizou e apontou, dizendo que ela não era menor, aliás, é menor, e Mateus está dizendo que ela não é a menor? Você consegue achar Miqueias aí na sua Bíblia? Consegue achar Miqueias? Vamos lá. Miqueias capítulo 5. É só você botar algumas folhas assim, tá bom aí. Capítulo 5, versículo 2. E vamos ver que coisa interessante. O que está acontecendo em Mateus é uma profecia que está se cumprindo, e Mateus está relatando isso. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Está escrito assim, preste atenção. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha em Mateus, capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor. Olha, é bastante curioso. Miqueias disse que ela é menor. Mateus está dizendo que de modo nenhum é menor.
E o que isso nos enseja? O que isso nos mostra? Que de fato Belém era sim uma cidade pequena. Ela era menor sim entre as cidades. Era uma cidade de pouca relevância política. Era uma cidade pequena, só que Mateus está dizendo que de modo nenhum ela é pequena. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que Belém, ela tem uma importância espiritual. Por isso que Mateus está dizendo que de modo nenhum ela é pequena. Porque ela é grande, porque dela sairia o Messias. Porque dela sairia o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ela é de grande importância, uma importância profética. E o que isso nos mostra, por exemplo? Isso nos mostra o seguinte, que talvez, né, porque algumas vezes nós nos achamos assim mesmo. Às vezes nós nos achamos pequenos diante de alguma coisa, e nós achamos que é impossível que Deus faça alguma coisa através de nós, porque quando a gente olha para a gente acha que a gente é pequeno e insignificante. Não é muito bom pensar assim, mas a gente pensa. Mas não é muito bom pensar assim, porque não é assim que Deus nos vê, não é assim que Deus olha. Não é essa a visão de Deus. Às vezes nós temos essa visão, e eu quero dizer que essa visão ela é uma visão equivocada. Se não me falha a memória, no livro de Números, no capítulo de número 13, se não me falha a memória, quando Deus dá uma ordem aos espias para que eles fossem espiar a terra prometida, ali está escrito que Deus disse para Moisés o seguinte: de cada um das 12 tribos, você levanta um maioral. Algumas traduções está escrito príncipe. Algumas traduções está escrito príncipe. Quando Deus dá ordem a Moisés, a ordem é o seguinte: Moisés, você vai chamar das 12 tribos, você vai chamar um príncipe, para que espie a terra prometida. Porém, no capítulo de número, eu vou ler na íntegra para não ficar devagando aqui em textos. É Números capítulo 13, é isso mesmo, Jesus. Números capítulo 13, a ordem é que Moisés chamasse um príncipe, o maioral entre eles. E no versículo 33 de Números, quando eles estão indo lá e observam a terra prometida, acontece um fato bastante curioso. No versículo 33 está escrito o seguinte: olha o que eles falaram. Também vimos ali gigantes e os descendentes dos gigantes, e éramos, presta atenção, pega isso aqui, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, como assim também éramos aos seus olhos. Versículo 33 de Números 13. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, como assim também éramos aos seus olhos. Em Provérbios está escrito o seguinte: assim como imaginou a sua alma, assim é. Como é que você se enxerga? Quando você olha para você, o que você vê? Você se vê assim como um ser desprezível, insignificante? Bom, não é assim que Deus vê, né? Quando Deus chama, Ele vê príncipe. Eles se veem assim, mas não é assim que Deus os vê. Então, ter essa visão de que é insignificante, que não pode, não é uma visão muito correta, porque não é essa visão que Deus tem ao nosso respeito. Então, o que nós aprendemos com o que Mateus está dizendo aqui? Que de modo nenhum tu é pequena, Belém. Ainda que aos olhos de algum tu é pequena, e de fato, né, territorialmente era, mas não é uma questão territorial, é uma questão espiritual. Então, está escrito no Evangelho que o Paulo escreveu, na verdade, numa carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, que em Cristo nós já ressuscitamos. Cristo já nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar em lugares altos. Então, aquele que está em Cristo já é ressuscitado com
Cristo que está assentado em lugar alto, está sentado nas mansões celestiais. É o já é e ainda não, mas em Cristo nós já somos mais que vencedores. Em Cristo nós já estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo. E é isso que Cristo veio fazer. Ele veio nos tirar dessa condição, dessa ótica equivocada e nos assentar em lugares altos com Ele. Então é por isso que Mateus está dizendo que de modo nenhum tu é pequeno, tu és grande, porque é daí que sairá o Rei, é daí que sairá o Messias. Aleluia. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude a entender isso, que em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Como nós lemos das Escrituras, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo de número 17, ali está escrito o seguinte, que Deus, Ele chamou as coisas loucas desta vida. Ele chamou as coisas que não são para confundir as que são. Ele chamou os pequenos, chamou a mim, chamou a você. E em nós habita a plenitude do Deus Todo-Poderoso. Em nós habita o Espírito Santo. Então Deus nos chamou. E quando Ele nos chamou, eu entendo que Ele não nos chamou enganado. Ele não se enganou quando nos chamou. Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Porque Deus, Ele não se engana, Ele não se equivoca. Aleluia. Não é equívoco de Deus. Quando Ele me chamou e chamou você que está aqui, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. E nós entendemos pelas Escrituras que não foi Ele. Aliás, não fomos nós que o escolhemos, Ele que nos escolheu. Está escrito que Ele nos amou primeiro, então toda a glória é Ele, toda a honra é Ele. Ele seja glorificado. Então nós vemos a importância desse capítulo 2 de Mateus. Vamos para o versículo 8 aí. Algo interessante aí, uma trama demoníaca no versículo 8. Está escrito assim, Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 8. E enviando-os a Belém, disse, aqui é Herodes que está dizendo isso. Ele está enviando os magos. Ele disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, fala para mim, para que eu também vá e o adore. Olha a trama maligna aqui. Já perceberam? Os irmãos já pegaram. Já pegaram ali. É isso, é uma trama demoníaca. Herodes está dizendo o seguinte, olha, vamos lá ver onde é que é. E como vocês descobriram, me chama, eu quero ir lá adorar também. Nós sabemos que essa era uma intenção maligna. Herodes não queria isso. Ele estava tramando, ele queria matar o menino. Essa era a trama de Herodes. Mas o que nós observamos no versículo 12, olha para a Bíblia aí, no versículo 12 está o livramento do Senhor, em meio às investidas do diabo, em meio às tramas do maligno, as coisas que ele arquiteta na sua mesa satânica, as escondidas na sua mesa demoníaca. Aqueles que estão em Cristo têm o livramento do Senhor. Nós vemos isso no versículo de número 12, eu quero ler com os irmãos. E, sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra e por outro caminho, livramento do Senhor. Por mais que o inimigo se levante contra nós, como pequenas criaturas em Deus, né, mais grandes espiritualmente, por mais que ele se levante, que ele trame, que ele arme ciladas, nós temos o livramento do Senhor. E nós vemos que aqui o Herodes ficou decepcionado, ele ficou irritado, porque o plano maligno que ele tinha posto em prática não prevaleceu. E quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que ferramenta nenhuma preparada contra ti prosperará. É uma profecia. Então tudo aquilo que o inimigo ele arquiteta, tudo aquilo que ele trama às escondidas, ou tudo aquilo que ele usa de sagacidade
capacidade para tentar enganar o povo de Deus. O povo de Deus tem o livramento do Senhor. O povo de Deus é livre pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus ele é tão poderoso que Ele nos dá livramentos, até aqueles que nós nem percebemos, até mesmo aqueles que nós nem vemos. Por ser dele, por ser menino dos olhos do Senhor, Ele nos livra e nos protege. E nós vemos aqui um grande livramento do Senhor quando o inimigo se levanta, quando ele maquina, quando ele planeja alguma coisa. Tudo bem, irmãos? Eu queria mostrar para os irmãos aqui um paralelo entre Moisés e Jesus Cristo. À medida que eu for lendo, vocês irmãos forem rápido nas escrituras aí, eu vou citar os versículos, vocês vão olhando, a gente compreender um pouco aqui. Qual é o paralelo entre Moisés e Jesus Cristo? Por exemplo, Moisés, ele tem a sua saída do Egito, não tem? Sim, Moisés tem a sua saída do Egito. Ele vai para a terra de Midian, nós sabemos disso. Qual é o paralelo? O paralelo é Jesus saindo também do Egito. Mateus capítulo 2. Capítulo 2 aí de Mateus, versículo 21. Está escrito aí, ó. Então, ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Moisés sai do Egito para Midian. Jesus Cristo sai do Egito para Israel. Esse é o paralelo. A travessia do Mar Vermelho é um outro paralelismo. Moisés atravessa a pé enxuto ao Mar Vermelho. Então, qual é o paralelo? É o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 11. O paralelo é Moisés atravessando as águas e Jesus Cristo sendo batizado nas águas do Rio Jordão, capítulo 3 de Mateus, versículo 13. Outro paralelo, Moisés e o povo ficam no deserto por 40 anos. Moisés no deserto por 40 anos e Jesus Cristo no deserto por 40 dias. Mateus capítulo 4, verso 1. Jesus então é conduzido ao deserto, ele fica por 40 dias. Paralelo, Moisés 40 anos no deserto, Jesus Cristo 40 dias no deserto. Moisés recebe os mandamentos no monte. Êxodo capítulo 31, 32. Então Moisés recebe os mandamentos no monte. E em Mateus capítulo 5, verso 1, Jesus Cristo ensina o seu primeiro discurso ao pé do monte. E o que esse paralelo quer nos mostrar? Quer dizer que Jesus, ele é o Messias prometido e maior do que a figura de Moisés. Porque Moisés, no judaísmo, é uma figura muito importante. Esse paralelo nos mostra que Jesus Cristo é uma figura maior. É o Messias prometido ao povo de Israel. E esse novo rei, porque nós vemos agora quais são as consequências desse novo reinado. Então nós vemos que esse novo rei, ele instaura o seu reino, e agora nós temos um novo modo de vida no reino de Jesus Cristo, que é contrário ao reino humano, ao reinado humano. Por que é contrário? É como se fosse ao avesso. Eu não sei se os irmãos aqui lembram de um desenho. Na minha infância eu via muito, né, desenhos. O desenho de Superman. Acho que todo mundo já viu o desenho de Superman, né? Todo mundo já viu. Na Liga da Justiça tinha o Superman. Isso aqui é só um exemplo bem simplório, gente. Na Liga da Justiça tinha o Superman. E o contrário de Superman tinha o Bizarro. Era o S ao contrário. Já viu isso? Já viu? Tinha o S ao contrário. Então, haviam alguns que estavam no mundo de Bizarro, porque era o contrário. Nesse caso aqui, muitos estão no mundo de Bizarro ainda, porque é contrário
de Mateus capítulo 16, verso 25. Então, no reinado de Jesus Cristo, quem perde acha, quem perde ganha. É diferente do reinado humano. O reinado humano nos impulsiona, está sempre ganhando e vencendo, competindo, né? Não, no reinado de Jesus Cristo não. No reinado de Jesus Cristo, o maior é o menor. Perguntaram, quem é o maior no reino? Quem é o maior? Sempre tem alguém querendo ser maior, nessa competitividade, né? Aí perguntaram, quem é o maior lá no reino? Vocês não entenderam nada. No meu reinado não é assim, não tem esse negócio de maior ou menor. Aí Jesus dá uma invertida. Ele fala, quem quer ser maior, seja menor. Então no reino de Jesus Cristo, o maior é menor. É diferente. No reinado de Jesus Cristo, o último é o primeiro. No reinado de Jesus Cristo, o fraco é forte. No reinado de Jesus Cristo não há privilegiados. Não há, embora tenha gente que ainda não entender esse negócio, mas no reino de Jesus Cristo não há privilegiados. Não tem ninguém maior aqui. O maior aqui é Jesus Cristo. Ele é o maior, ele é o grandão da Galileia, como Deus está. Ele é o maior. Nós não somos maiores do que ninguém, não. Na lógica bíblica, nós deveríamos ser servos uns dos outros. Aquele que quisesse ser maior deveria ser o primeiro a servir. Jesus deu esse exemplo quando ele lava os pés dos discípulos. Ele era rei, poderoso, mas ele deu o exemplo lavando os pés dos discípulos. Aí parece que Pedro não tinha entendido isso ainda, ô Thomas. Não vai lavar meu pé não. Vai lavar meu pé não. Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Então essa é a lógica desse reinado. O maior é menor. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Então o maior é aquele que serve. Percebe que é o contrário do mundo de Bizarro, por exemplo. É o contrário. Nesse reino o maior é menor. O fraco é forte, não há privilegiado. Nesse reino todos são iguais. Todos são iguais. E as consequências desse reinado é o reinado de vitória. É um reinado de vitória. A vitória é certa. E os súditos desse reinado, que somos nós somos os súditos desse reinado. Nós temos que entender que todas as coisas é para a glória de Deus e que o apóstolo Paulo disse que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos aqui ou em qualquer outro lugar, tudo. O apóstolo Paulo enfatiza que qualquer outra coisa que você fizer, quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, aqui é qualquer outra coisa mesmo, qualquer outra coisa, seja lá o que você quiser fazer, é para a glória de Deus isso? Aleluia! Glorifica a Deus isso aí? Glória a Deus! O nosso trabalho, seja ele qual for, qualquer um. Pegar aquela caveira ali e levar ela para cima, é trabalho. É para a glória de Deus isso aí? Sim. Ou é para receber elogios? Bom, tem uma galera aí que não gosta, né, de não receber elogios. Tem que estar elogiando ele sempre, para ver se ele não para, né? Se não elogiar, ele para. Ô, gente. No reino de Cristo não é assim, não. No reino de Cristo não é assim. Aleluia! Nesse reinado, o que nós fazemos é para a glória dele. Não é para receber elogios, não é para querer sobrepor ninguém. Não tem no nosso coração o desejo de querer ser maior, porque nós já entendemos que maior é menor.
Nós entendemos que nós não estamos aqui para ser servido, mas é para servir. Então, os súditos desse reinado já entenderam isso. As consequências do reinado é essa aí: maior ou menor. E é para servir, e é para fazer isso para a glória de Deus, e se é para fazer por amor a Deus. Não é para fazer querendo elogios nem reconhecimento humano. Se nós estivermos fazendo alguma coisa, lembra do falo qualquer coisa, se nós estivermos fazendo qualquer coisa, se não for para a glória de Deus, com certeza o nosso trabalho é bom. Porque no reinado de Jesus Cristo as coisas não são assim. Agora, no reinado humano aí sim, mas no reinado de Jesus Cristo não. Essas são as consequências desse reino. Ele veio mudar. Ele veio mudar. E mudou mesmo. E mudou toda a cultura judaica. Mudou tudo. E agora nós somos súditos desse reino. Temos que viver de acordo com esse reino. De acordo com esse reinado. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, por favor? Eu gostaria de orar ainda um pouco. Eu gostaria de orar com os irmãos ainda. Pelo menos por uma hora, tá bom? Ô, glória. E Jesus fez isso, né? Jesus estava orando ali, ele voltou, Pedro estava dormindo, ele falou, nem uma hora você pode, nem uma hora. Jesus estava orando a hora. Olha, até acabou o som do microfone. Oh, Deus. Aleluia. Vamos orar então, irmãos. Amém? Estão me ouvindo? Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Louvamos o teu nome porque nós somos súditos desse reinado. Não é por mérito nosso, porque nós não temos, mas pelo sangue de Jesus Cristo, que nos comprou, que nos lavou, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos colocou em um lugar seguro, nos tirou de uma realidade negativa e nos colocou em uma realidade espiritual. Nós louvamos o teu nome pela sua graça que nos alcançou, a sua misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Que nessa noite o teu nome seja glorificado, exaltado. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, fortalece o seu povo, nos ajuda nessa caminhada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.